Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E o nosso tema de hoje, vamos falar a respeito dos evangelhos e atos. Ou seja, vamos tratar assunto concernente aos livros sinópticos, que são os evangelhos e também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas para que a gente possa compreender como se deu a cultura inserida do Evangelho dentro desses Evangelhos, nós precisamos voltar um pouco atrás da história do povo de Israel para compreender como se deu essa transição aí de costumes, de culturas, a qual havia no Antigo Testamento e agora está migrando para o Novo Testamento. Então, na nossa primeira aula de hoje, que vai falar sobre Evangelhos e Atos, dentro desse tema, nós vamos ter o subtema de quê? Que vai falar a respeito do período interbíblico, político e religioso de Israel. Ou seja, dentro dos evangelhos, tá? Dentro dos evangelhos, nós vamos tratar sobre a cultura, costume e como Cristo ele estava inserido dentro da cultura grega-romana daquela época. Haja vista que o Novo Testamento ele é todo regido pelo regime romano que está agora imperando dentro daquele lugar do judaísmo. Então, se voltarmos um pouco atrás na história de Israel, no período interbíblico, o período interbíblico, nós vamos entender o quê? O que é o período interbíblico? O período interbíblico nada mais é que o intervalo de tempo aonde Deus ficou, ou Deus cessou de falar com a humanidade por intermédio de quem? Por intermédio dos profetas, por intermédio dos anjos, através dos sacerdotes e dos reis, e assim sucessivamente. Ou seja, Deus cessou de falar com seu povo por intermédio da palavra e também dos profetas que lá estavam. Período interbíblico já está falando que é entre, ou seja, entre o Novo e o Antigo Testamento. Foi tudo o que aconteceu dentro desses dois períodos, que são o período do Antigo Testamento e o período do Novo Testamento. Isso aí é chamado de quê? É chamado de período interbíblico, tá? Período interbíblico. Dentro desse período interbíblico, que vai, na verdade, terminar, né? Vai terminar com a invasão persa, tá? Ou seja, os persas vão assumir o controle do reinado naquela época, desbancando e derrotando a Babilônia, que era uma das potentes maiores. Deus então vai usar quem? Deus então vai usar Ciro, tá? Lembra da aula passada que falamos sobre o rei Ciro, que Deus usou e chamou de seu ungido? E ele então vai usar este rei para quê? Para libertar Israel das mãos de Nabucodonosor. Quando ele faz isso, Ciro então permite o quê? Que Israel retorne para a sua terra natal, ou uma boa parte do povo de Israel retornasse para a sua cidade. Alguns ficaram ali. Aí vem então o quê? Vem, dentro desse período, entra uma nova dinastia ou um novo império que vai fazer o quê? Que vai então invadir a Pérsia e vai também dominar a Pérsia. Quem são eles? São
os gregos, tá? São os gregos. Os gregos vêm agora, invadem a Pérsia e agora eles inserem também a sua cultura dentro desse período onde havia sido derrotado a Pérsia, que o povo judeu já estava na sua pátria também. Após isso aí, o que vai se dar? Nós vamos entrar então no período de quê? No período romano ou o período dos macabeus, que é justamente o período aonde os romanos vão entrar, vão tomar conta de todo o império daquela época e agora vão subjugar tanto os judeus, vão subjugar os persas que estavam na época e também os gregos que estavam lá. O cristianismo vai surgir justamente aonde? Dentro desse contexto aonde estavam os israelitas ou os judeus que estavam lá. Aí nós vamos ter alguns períodos que vão marcar a história da humanidade daquela época, tá? Então, nós vamos ter aí alguns períodos, tá? Alguns períodos, que na verdade aqui, deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, quais os períodos da antiguidade? Ou seja, os períodos que existiam na antiguidade, na época das invasões da Babilônia, a invasão dos persas, a invasão dos gregos, nós vamos ter justamente esses períodos, que são chamados de quê? Que são chamados de períodos persa, períodos gregos, período dos macabeus e período dos romanos. Ou seja, cada um desses períodos aqui houve um império reinando, tá? Houve um império reinando. Então, a Pérsia, ela vai invadir a Babilônia, vai libertar o povo de Deus, que é o povo de Israel, e então o rei Ciro vai mandar ou devolver ou enviar novamente alguns judeus que estavam lá para a sua terra natal. Com isso, tá? Com isso, vem os gregos e faz o quê? Invade a Pérsia, trazendo o quê? Trazendo o seu costume, trazendo a sua cultura, trazendo os seus deuses, tá? E agora vai mesclar, tá? Vai mesclar justamente o quê? Com a cultura grega. Após essa invasão dos gregos, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, uma revolta dos macabeus. Quem são esses macabeus? Os macabeus são justamente os judeus que não estavam satisfeitos com o modo de quê? Com o modo de conduzir, tá? Os gregos que estavam fazendo. Então, eles vão se levantar e vão fazer uma rebelião. Por conta de quê? Vão fazer uma rebelião porque um dos nobres da corte, tá, vai reunir alguns líderes religiosos da época, que eram judeus, e vai ordenar que eles passassem a adorar ou sacrificar alguns ídolos e alguns animais em prol dos deuses gregos. Aí Matatias, que era um líder judeu e era devoto a um único Deus, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai se negar a oferecer sacrifício. E o que vai acontecer então? Então, vem um servo de Matatia e faz o quê? E faz uma oferenda, ou seja, diz que vai oferecer. Matatia, então, ele não aceita esta proposta, o que o servo falou, né? E mata o seu conterrâneo. Matando o seu conterrâneo, ele também vai fazer o quê? Ele vai matar o nobre que veio, gerando aí que uma revolta judia que vai se tratar
a revolta ou a revolução dos Macabeus ou Hasmonianos, tá? Que também eram conhecidos dessa forma. Então, eram judeus devotos, adoradores do único perfeito Deus, tá? Eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, por isso eles se revoltaram. Com isso, vem quem? Vem os romanos, tá? Vem os romanos e agora toma conta, tá? Toma conta de todo o império que estava comandado pelos persas, que estava comandado pelos gregos e também sufoca a rebelião dos macabeus. Tudo isso está na apostila que futuramente vocês vão receber, tá? Leiam a apostila para que possam entender um pouco mais, compreender um pouco mais como se deu essa história. Por isso que a cultura romana vai estar inserida como? Na cultura grega romana. Porque todos esses impérios aqui, quando assumia um território, eles traziam toda a sua cultura, traziam todos os seus deuses, para poder então misturar dentro da cultura local que estava ali. Então, vinha-se os deuses gregos com os deuses romanos, tá? E ali começava a surgir um pantaneão de deuses para serem adorados. Dentro disso aí, justamente está quem? O judaísmo, que foi levado cativo pela Babilônia e de lá para cá veio sofrendo os ataques de quem? Os ataques dos deuses pagãos, das pessoas que adoravam vários deuses. Dentro do judaísmo foi que surgiu quem? O cristianismo, tá? Foi o que surgiu o cristianismo, onde está inserido quem? Os livros evangélicos e Atos dos Apóstolos, quando o próprio Cristo vem e nasce, né? Nasce lá no Evangelho de Mateus, vai contar a história do menino que nasceu numa manjedoura que viria da tribo de Judá, tá? Que viria da tribo de Judá, que foi preservada. Aí, dentro desse judaísmo que nós vimos, tá? Existia o quê? Existia a adoração, tá? A outros e outros deuses, que era justamente contrário ao judaísmo. Com a invasão da Babilônia, juntamente com a invasão persa e dos gregos, e com a destruição do Templo de Salomão, ou Templo de Jerusalém, os judeus ficaram totalmente sem um lugar para quê? Sem um lugar para adorar a Deus, sem um lugar para cultuar, oferecer adoração ao Senhor, fazer seus cultos, que sempre era feito dentro do templo. Agora o templo não existe mais. Então é justamente nesta época em que começou-se a propagar, ou seja, a leitura da lei de Moisés, ela começou a ser mais intensa, mais fervorosa, por intermédio do cativeiro. Quando isto acontece, o povo então vai começar a buscar lugares para poder adorar. Não poderia adorar nas ruas, porque senão eram perseguidos. E agora eles vão fazer o quê? Vão formar sinagogas, templos menores, que são chamados de sinagoga, para adorar a Deus. Ou seja, na verdade, eles estavam inserindo cultos de uma forma direta dentro dos lares, tá? Era o culto que era feito dentro dos lares, que era chamado sinagoga. Ou seja, aonde houvesse uma casa com um salão no segundo andar livre, ali era inserido uma sinagoga, uma congregação para se cultuar o nome de Deus. Até o templo, né, ser refeito novamente. De lá para cá, o templo, na verdade, ele acabou sendo deteriorado ainda mais. E no futuro, acabou se fazendo outros templos, mas não igual ao templo
de Salomão, que foi totalmente destruído. Tá? Então, o período interbíblico, tá, é o período em que Deus ficou sem falar com o povo, tá, por intermédio de seus profetas. Foi o período em que Deus cessara de falar, aproximadamente 430 anos. Depois veio o período, tá, da antiguidade, que é conhecido também como o período das trevas, tá, onde houve a perseguição, onde houve a destruição dos templos, que culminou no período persa, no período grego, macabeus e também no período romano. O período interbíblico, ele vai dar início, tá? Ele vai dar início, tá, com a libertação do povo de Israel por intermédio dos persas, que vai terminar em Malaquias, tá? Malaquias, e vai vir até Mateus, o Evangelho de Mateus. Dentro desse período aí, Deus não falou com ninguém. Deus não falou, não usou ninguém. Deus só vai voltar a falar no Evangelho de Mateus. Trazendo o quê? Trazendo a notícia que nasceria um que salvaria a humanidade. Então, por isso que os evangelhos eles estão inseridos dentro desse período interbíblico. Tá? Por quê? Porque Mateus é o primeiro livro, depois de muito tempo, que Deus começa então a falar com o seu povo, que vai do período de Malaquias até chegar no Evangelho de Mateus. Tá? Aí temos aqui o judaísmo e seus cultos. Como era, tá? Os cultos nas sinagogas judaicas. Como era esse culto? Qual era o formato? O que se tinha dentro dessas sinagogas que estavam sendo montadas naquela época para cultuar o Senhor? A sinagoga era o seguinte: era um auditório retangular para o orador, ou seja, para o pregador, ou pastor, ou rabino. Se subia neste auditório retangular, tinha-se um púlpito, e ali então ele ensinava a palavra de Deus. Tá? Por trás do auditório e do púlpito havia o quê? Havia uma arca com os rolos do Antigo Testamento. Tá? Então havia-se o quê? O auditório, o púlpito, e atrás do púlpito havia uma arca justamente com todos os rolos escritos do Antigo Testamento. Então, tudo isso aqui vai estar inserido dentro dos Evangelhos e Atos. Para a gente ter só uma ideia, tá? Depois que acontece isso aí, o que vai vir? Vai começar então a surgir o quê? Alguns pensamentos religiosos, vai começar então a surgir algumas seitas religiosas. Quais são as seitas que acabaram surgindo dentro desse período, dessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Vai